mais perto eu quero estar, Senhor, e te adorar com tudo que eu sou e te render glória, aleluia, 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 aleluia. Boa tarde, estamos diretos ao vivo da Jovem TV, Canal 8, em Cabo Frio. Começa agora o programa Fé e Expressão. É um prazer estar de novo aqui com vocês, né? E espero que hoje o programa seja uma bênção para a sua vida, né? Nós estaremos hoje falando sobre um assunto muito atual e também, ao mesmo tempo, um grande desafio, né, para a sociedade como um todo, um desafio para os governantes, um desafio para a igreja, né? A gente vai estar conversando daqui a pouquinho sobre dependência química. Eu tenho ao meu lado aqui uma pastora, psicóloga, daqui a pouquinho eu vou estar apresentando ela para vocês, né? Mas eu queria antes deixar com vocês um canal de contato com a gente. O programa está sendo gravado ao vivo, né? Toda quinta-feira, nesse horário, a gente faz a gravação ao vivo. Então hoje, se você quiser interagir com a gente, vai estar passando aí um telefone, você pode fazer um contato via SMS, tá? Que é o 9978-0735, tá? Ou então através do e-mail, tá? Que é fé.expressão@uol.com.br. A gente está conectado aqui, você pode fazer uma pergunta sobre o tema, né? E a gente vai estar interagindo aqui com vocês. Eu queria também aproveitar para fazer um convite para você. Na próxima quinta-feira, dia 21 de março, a gente vai ter em nossa igreja, a gente vai ter a presença da pastora Solange de César. Ela gravou o seu CD, vai estar lá ministrando um louvor abençoado e vai também estar trazendo uma palavra. Deus tem usado a pastora Solange no ministério também de cura, né? Então, você está convidado aí na quinta-feira, dia 21 de março, a quinta-feira que vem, às 19h30, na nossa igreja, que é a Igreja Carisma. Vai estar passando o endereço aí no vídeo, aí embaixo. Fica aqui na Avenida América Central, número 200, Sala 9, bem pertinho aqui do trevo de Arraial do Cabo, né? Então vai ser um grande prazer ter você conosco nesse culto de quinta-feira, às 19h30. Pois bem, eu tenho aqui ao meu lado a pastora e doutora Ana Lúcia. Boa tarde, Ana Lúcia. Boa tarde, pastor Fábio. Boa tarde a todos que nos assistem, né? Amém. Eu agradeço a oportunidade, o privilégio de estar aqui discutindo um assunto, como você falou, um assunto bastante polêmico, mas um assunto bastante atual para os nossos dias, né? Amém. Para quem não sabe, a pastora Ana Lúcia, ela é psicóloga, né? Ela trabalha junto a um núcleo de atendimento a dependentes químicos, além dela ter também o seu consultório, né? Que é o SOS Vida. A gente vai estar falando um pouquinho aqui com ela a respeito do trabalho que ela faz ali junto àquela instituição, né? Ela também é pastora do Ministério Gileade, né? Uma igreja que fica... Depois a gente vai estar falando onde fica, pastora, a sua igreja? Hoje a gente não tem um local, a gente está numa escola, a escola municipal, né, cedida para... Para as reuniões, para os cultos. Isso, para as reuniões. Amém. E a gente então vai estar conversando um pouquinho aqui sobre a questão da dependência química, né? Primeira pergunta que eu vou fazer, antes da gente, o que é a dependência química, pastora? Isso. E aí a gente vai falar um pouquinho a ideia da dependência química como uma doença. Porque hoje a Organização Mundial de Saúde, né, ela afirma, ela atesta que a dependência química é uma doença. Então ela pode ser tratada, né? Não mais como simplesmente um problema moral, como foi visto por bastante tempo, né? Mas hoje um problema de saúde, né? Perfeito. Agora,
quando que a gente, você falou assim, da dependência química, pastor, quando que a gente pode realmente entender que é uma doença, quando uma pessoa está doente, né? A dependência química, né? A doença. Quando aquela pessoa perde o controle sobre as substâncias que ela está usando, consumindo. Né? Então, ela se torna uma viciada, poderia dizer assim? Isso, é. A gente não... hoje não usa o termo, né? O viciado, o drogado, né? Mas uma pessoa que perdeu o controle, né? E aí dentro de um nome mais adequado para ele, como um dependente químico. Né? Ele perdeu o controle da vida dele diante da substância e aí das inúmeras substâncias que existem, né? No seu consumo. E quais substâncias, só para a gente citar, sem ainda no momento entrar, né, sobre cada uma delas, mas quais seriam essas substâncias? O cigarro é considerado também uma substância? Porque tem as definições, assim, as substâncias que eu estou falando são das drogas, que a gente chama drogas psicoativas. Certo. Drogas que alteram o teu sistema nervoso central e tiram você da sua lucidez, do seu raciocínio. Né? Então, mexem na tua percepção, estimulam, né? Umas são estimulantes, outras são, né, depressoras. Perfeito. E aí a gente tem as que são legais, as que são lícitas e as que são ilegais. Né? Então, aí a gente tem um pacote enorme dessas substâncias. Né? Mas, na grande maioria delas, elas são possíveis de chegar a uma dependência. Né? Você falou o tabaco. O tabaco é uma substância legal, mas que é altamente, o teor de dependência é muito grande. Né? Até a gente chegar no crack, que é uma substância ilegal e que também, potencialmente, uma substância, né, assim, em alto grau de dependência. Pastora, você trabalha junto ao SOS Vida, né, que é uma entidade aqui em Cabo Frio, que já existe até bastante tempo, né? Isso. E há quanto tempo você trabalha com o SOS Vida e há quanto tempo que existe o SOS Vida aqui em Cabo Frio? A gente vai estar falando um pouquinho para dar uma orientação para as pessoas, né? O que é, como que funciona. O SOS Vida é uma instituição, né? Na verdade é uma instituição até pioneira aqui em Cabo Frio, porque ela já está há mais de 10 anos dentro dessa área, né? Trabalhando, atendendo a pessoas que têm transtornos relacionados ao seu uso de drogas. Né? E hoje é reconhecido como utilidade pública, o SOS Vida, né? Pela respaldo, é uma referência. Nós temos, graças a Deus, no município, inúmeras outras instituições, outros trabalhos, né? Seja por igrejas, seja por ONGs, né? Instituições, mas que também hoje já trabalha dentro desse campo. Perfil, né? De trabalho. Mas o SOS Vida, ele é um órgão da Igreja Metodista, né? Tem vinculado à Igreja Metodista. A gente trabalha no núcleo, o núcleo mesmo é no prédio da Igreja Metodista mesmo, né? Na rua Raul Veiga. E a gente tem várias frentes de trabalho, né? Seja na prevenção, a gente faz palestra nas escolas, né? Até o governo passado havia um trabalho efetivo nas escolas, né? Pelo município, na Secretaria de Educação. Mas a gente está sempre em escola, sempre com convites, né? Fazendo um trabalho preventivo. E existe o tratamento. Como que é esse tratamento lá? O tratamento... Com a primeira abordagem, desculpa te interromper, a família que tem algum tipo de problema, né, relacionado à dependência química e ela quer chegar até o SOS Vida com um pedido de ajuda, né? Como que é o primeiro passo que ela deve dar, assim, para entrar em contato e poder receber essa orientação de vocês? É a família procurar ir ao grupo, né, ao núcleo, né, do SOS Vida. Lá a gente tem a equipe, né, que vai estar atendendo para avaliar, né? Porque quando a gente fala da droga, do problema com as drogas, pastor, a gente está falando de um universo muito grande.
Nós estamos falando de algo que tem uma dimensão, um alcance muito grande. Não é, por isso a complexidade do trabalho não é algo simples que você vai tratar só, como eu comecei falando, só pelo lado da saúde, né? A dependência química, quando a pessoa chega a estar, né, a ser um dependente químico, ele já trouxe prejuízo a todas as áreas da vida dele. Né? Então, quando essa família vai buscar uma ajuda, a avaliação que a gente faz é no sentido de tentar enxergar em que dimensão essa pessoa está comprometida, né? Para você poder estar propondo um tipo de tratamento, de abordagem específica para ela. Né? Mas não tem nenhuma burocracia. A pessoa, o SOS Vida está aberto diariamente. É gratuito o trabalho? Desculpa. Está aberto diariamente. O serviço é gratuito, porque não tem fins lucrativos, né? É um órgão né, para servir a comunidade mesmo, né? E a família vai lá para o tratamento, que aí eu estava falando, é um tratamento, seja ambulatorial, né? Ou nós temos um centro de recuperação, né? Ou um tratamento na internação, que só um parênteses, né? Nós estamos num processo de mudança, né, no nosso município, de governo e tal. O SOS Vida vinha com uma parceria com a prefeitura, então está sendo renovada, está sendo, né, assim, novos acordos, né, pela mudança, toda a estrutura do governo. Então, a instituição, né, o SOS Vida, a internação, por enquanto a gente está suspensa, né, por esses ajustes novos que a gente está fazendo. Né? Mas o núcleo, o ambulatório, ele está lá funcionando e atendendo ao público diariamente. Perfeito. Né? Esse trabalho, você falou que o SOS Vida, ainda falando um pouquinho desse assunto, está ligado à igreja, né, metodista, que é uma igreja centenária, inclusive, né, aqui na cidade. Como que é feita essa parte, especificamente, essa ajuda espiritual? Existem reuniões, existe... eu queria saber como, assim, na prática, como que isso é feito? Essas pessoas, elas participam de reuniões na igreja, ou no núcleo à parte? Como que é isso? O trabalho, o tratamento, né, da dependência química, eu vou falar de uma forma geral. Quando uma pessoa vai buscar ajuda para um tratamento e você observa que realmente é um caso, ele precisa entrar num programa né, específico, e aí a gente chama de um programa terapêutico, onde você está envolvendo aquela pessoa para conhecer o seu problema, porque nem a pessoa sabe, entende a dimensão do seu problema. Parte desse programa terapêutico, e aí não vamos dizer, especificamente da igreja metodista, como a grande maioria dos programas terapêuticos que trabalham com a dependência química, ele inclui a espiritualidade. A gente não pode impor uma religião a ninguém, né? A gente está infringindo a Constituição. Mas a espiritualidade é um elemento essencial na recuperação desse indivíduo. A droga, o seu aproximar do indivíduo com a droga, ela vai trazendo um desvio, né, de caráter, de comportamento, de interior, né, que a gente pode dizer assim, dessa pessoa, né? Ela vai se perdendo enquanto ser humano, enquanto pessoa. Então, a espiritualidade, ela entra para fazer esse resgate desse indivíduo. Né? Ele se vê de novo como essência, como pessoa, porque ele se torna uma coisa. Né? A droga, ela embrutece, endurece a pessoa, porque ela passa a viver unicamente com um objetivo, né, de obter a substância, de se drogar. A droga vai ocupando uma função destrutiva na vida desse indivíduo.
Então, quando essa pessoa busca uma ajuda, a espiritualidade ela faz parte, né? Mas não como uma imposição de uma religião. Ele não tem que frequentar uma igreja específica, né? Ele primeiro vai entrar em contato com Deus, com a pessoa de Deus, né? Amém. Eu sei que o assunto é complexo, né? Mas, assim, de uma forma geral, o que você, na sua experiência, na sua concepção, o que assim que leva, a maioria das vezes, é o que empurra uma pessoa, um jovem, um adolescente, para a droga, né, na sua opinião, o que geralmente faz com que essa pessoa acabe sendo um usuário e se torne aí um dependente? Essa pergunta, então, a gente vai levar o programa inteiro para responder, porque a dependência química, ela é uma doença que tem multifatorial, são muitas o que a gente pode dizer de causas, né, que levam uma pessoa a fazer uso das substâncias. Hoje, pastor, cada vez mais precocemente as pessoas estão conhecendo as drogas, né? E quanto mais precoce, menos condição, estrutura essa pessoa tem, né, de entender, né, de se proteger a respeito disso. Então, a gente está falando de adolescentes, né, cada vez mais jovem, e muitos, vou citar alguns dos fatores, né, porque a gente não pode determinar, a gente está falando de ser humano, de gente, né, e pessoas, a gente não pode fechar dentro de conceitos assim tão específicos. Mas no adolescente, que hoje a gente vê cada vez mais cedo, né, conhecendo a droga e fazendo uso dela, passa muito pela curiosidade, né, é um dos grandes fatores. Hoje a droga é acessível a todos, né? Hoje não tem mais barreira. Eu falo sempre que a droga é um elemento democrático, está em qualquer lugar, né? Hoje não tem nada que impeça, né, enfim, o acesso dela. Então, a curiosidade é um dos grandes fatores. Esse adolescente... A curiosidade está muito ligada também com a influência de amigos do também, grupo, né? Do grupo, exatamente, né, que ele faz parte, né? Isso, como ele está saindo daquele ambiente familiar, né, que ele era protegido e hoje que é um processo natural da vida, né, a gente não pode tornar isso um problema, né? O adolescente ele precisa buscar autonomia, independência como um treino natural, né, para ele. E aí junta com uma fase muito delicada, que é a fase dessa autoafirmação, né, desse se testar enquanto não mais criança, né, e entrar nesse mundo de adulto. Só que ele não tem, na maioria das vezes, uma estrutura emocional para isso. Então ele vai transgredir como uma experiência para a sua vida, né? Então a gente vai seguindo vários fatores. Tem as questões familiares, né, a vulnerabilidade das famílias hoje, a ausência dos pais, por conta das nossas necessidades mesmo, né? E a gente vai seguindo vários fatores que podem levar uma pessoa a buscar a droga. Amém, muito bom. E você, qual é hoje, né, na realidade atual, qual é assim a droga, a substância que você acha que tem sido mais utilizada pelos jovens e que tem causado maior dependência, né, e maior prejuízo, né, para a saúde desse jovem? Hoje eu tenho nas palestras, quando, né, eu tenho oportunidade de falar para jovens, hoje, pastor, eu tenho um enfoque muito grande nas drogas legais, nas drogas lícitas. O álcool é uma porta de entrada, sem dúvida nenhuma, para as demais drogas, né? Ou não, ou para um problema relacionado somente ao álcool, né? E eu gosto muito, assim, aproveitando essa oportunidade, né, de enfatizar, porque ela é uma substância, é um elemento socializador,
né? O álcool, ele está em todos os lugares e as famílias, né, lidam com isso com muita permissividade, né? Então, é muito divertido, é muito comum um pai ver o seu filho, né, experimentando uma cerveja e se sentindo homem, né? É permitido, porque está dentro de casa ou está num ambiente familiar, né? O álcool, ele é amplamente divulgado, a gente sabe, pelos veículos de comunicação, né? Até utilizando ídolos ou pessoas que são formadores de opiniões, né? Pessoas que têm uma influência muito grande. Então, hoje, o que a gente vê, assim, pessoalmente, eu vejo, né, o álcool como um grande risco, um problema que a gente só vai ver num tempo muito longo, porque ele não aparece imediatamente, né? Comparando, eu vou aproveitar para comparar o crack, que hoje é algo, né, que as políticas públicas, né, o governo está tentando, né, fazer um controle, não consegue, assim, o problema tão grave, tão devastador a respeito do crack, né, que é um substrato da cocaína, que é uma droga que é fumada, porque é volátil, mas que causa um efeito muito rápido, são segundos, que dá aquela enorme sensação de prazer, mas por ser tão rápido, a abstinência dela também é muito grande, né? Então, o indivíduo fica nisso e ela é tão potencializada que traz um prejuízo logo muito rápido para o físico, né? Que é o inverso do álcool, que a gente mais vai... a longo prazo. Que a gente vai conciliando ele e, por causa disso, a gente não percebe os grandes prejuízos que vai trazendo para as famílias, para os pais dessas famílias, para os filhos. E não só, abrindo aqui um parênteses, não só o prejuízo social e familiar, como a gente cansa de ver os prejuízos aí no trânsito. Sim, né? as estatísticas mortes. estão aí. Então, eu acho que... A maioria das mortes no trânsito, provocado né, pelo uso de bebida. o álcool está presente. Né? E é triste. E também é importante falar que a associação, né, pastora? Do álcool também com a droga, isso potencializa e o efeito se torna muito mais devastador para aquele indivíduo. Né? Por isso eu estou falando, como é uma substância permitida e que na maioria é cultural, né? A gente ri de um bêbado, né? Vou usar o termo do jovem, pagando mico, né? Em qualquer momento, e todo mundo ri e bota o cara, ele está, né, mais alterado. Você convive, né, de uma forma aceitável, né, com essa pessoa desenvolvendo, possivelmente, um problema, né, na vida. Essas drogas, elas mexem com um sistema de recompensa do cérebro, né? Aquela sensação de prazer imediato, né? Rápido. E causa-se libera substâncias de prazer, né? Causa um tipo de uma ilusão química no cérebro, né? E é muito interessante que é isso que mantém e que faz a pessoa buscar de novo, né? Trazendo o exemplo do álcool, esse indivíduo bebeu até cair, né? Acorda, amanhece com uma ressaca enorme, quer dizer, os efeitos físicos, né, do abuso daquela substância no seu organismo. Mas isso passa, né? Então, quando ele pensa de novo pelas motivações dele, né, e aí a gente está trazendo quais são as razões de cada um, pelas motivações dele, quando ele pensa de novo... É o prazer, exatamente. Né? E no caso do adolescente, o jovem, é aquela desinibição, né, que dá, né? Sim, porque se aproximar das pessoas. O álcool no cérebro, ele vai num lugarzinho, num centro, onde a gente fala que é um centro de censura, né? Onde todo mundo tem os seus limites, as suas regras, e o álcool vai e a substância afrouxa isso. Por isso, o adolescente, para chegar numa menina, né? Para ter coragem de se soltar, né?
ele começa a perceber que como é bom, como é prazeroso, né? Essa substância. Não vejo problema nenhum, né? Você falou, pastora, que a idade no jovem cada vez tem sido Mais cedo. eles têm começado mais cedo, né? Principalmente em relação ao álcool, né? Pela questão que você falou da socialização e tudo mais. Né? O que um pai, que uma mãe pode fazer, assim, né? Para tentar minimizar isso aí, a entrada, né? Conhecimento da droga para esse adolescente, né, ou pré-adolescente, o que ela pode fazer para ajudar esse adolescente a não cair nessa armadilha e nessa esparrela aí que é a droga? Isso. Eu sei Bom, que também essa é uma pergunta também não muito abrangente. simples, né? Isso, Mas vamos tentar né? colocar um pouquinho E aqui. aí a gente separar, né, que substâncias químicas, seja o álcool, que é legal, e outras, né? Mas eu vou focar no álcool, né? Assim, legal. Ela é permitida a adultos, em primeiro lugar, né? Então, menor não está infringindo uma lei, né? E isso é muito importante para os pais, em primeiro lugar, porque a permissão, como eu falei, vem da família, a omissão vem da família, que autoriza, seja abertamente ou de forma velada, autoriza essa entrada, essa experiência com o álcool, né? Então, em primeiro lugar, seria os pais se posicionarem no sentido de que isso é para adulto, né? Em primeiro lugar, que não está proibindo, dizendo um não, exatamente porque quanto mais proibido, né? Ainda mais o adolescente dizer não, exatamente. Mas determinar a ele, explicar que por esse tempo, enquanto ele não responde por si, quem responde são os pais, né? Por ele, porque quem vai responder são os pais, né? Ele sendo menor e algum acaba sendo corresponsável, né? Exatamente, né? Então, ele como responsável desse filho não permite, né? E que ele, quando atingir... Então, a gente já ganha um sai tempo, um pouquinho na vantagem, né? Um tempo para que ele, ganhando uma maturidade, um tempo maior, possa avaliar e usar disso de uma forma mais segura, né? A gente não está aqui falando mal das substâncias em si, da droga, do álcool em si, né? Os pais não terem um discurso só repressor, mas sim conscientizador, né? Esclarecedor, conscientizador, né? Esse é um primeiro passo, né? E depois falar, né, a respeito dela, né? Falar a respeito das substâncias. Sim, perfeito. A gente falou aqui, né, que a família ela acaba sendo, né, uma vítima também desse problema, né? Acaba sendo vítima, a gente já falou aqui. Mas ela também é uma peça importante, que a gente também falou, né? E fundamental na ajuda e na recuperação desse jovem, né? Então, acho que também, se você concorda, eu acho que todo problema que a gente tem passa primeiro pelo lado da prevenção, né? A prevenção acho que é o melhor remédio, né? Mas se o pai ou a mãe já detectou aquele tipo de problema, né? Um filho, por exemplo, né? Para começar essa abordagem, esse tratamento, essa ajuda do filho, é necessário, que às vezes o que acontece, os pais querem, mas o filho não quer. Você deve lidar muito com isso, né? Ou às vezes, inverso também, o filho quer ajuda e os pais às vezes se tornam um pouco, não vou dizer nem indiferentes não, porque acho que não dá para se tornar indiferente numa situação dessa. Mas por não saberem o que fazer, né? E às vezes até mais um desespero, acaba às vezes deixando
o filho assim sem uma ajuda, né? Então, eu acho que o primeiro passo para alguém uma família que quer ajudar o seu filho a se recuperar, né, dessa dependência química, o que ela precisa fazer? Assim, o primeiro passo que ela tem que dar? Então, hoje a gente não pode mais pensar nesse problema sem que a família esteja incluída. Porque isso, até há tempos atrás, né, ele tem o problema, ele é o problema, vamos dizer assim, né, a pessoa que está desenvolvendo essa questão com as drogas. E aí trata dele. Hoje a gente entende, hoje a gente tem um olhar sistêmico, que a gente pode dizer assim, né, envolvendo todo um contexto familiar. Eu vou substituir a palavra vítima, né, por responsável. Né? Todos dentro daquele contexto, você não está solto, você vive dentro de um sistema familiar, né? Com todos os problemas que qualquer família tem, né? A gente não pode culpar, porque a família chega com esse sentimento de culpa muito grande, né? Se sentindo culpado pelo problema, né, de algum familiar, e aí especialmente quando é filho, né, se sente. Então, a primeira coisa é a gente tirar os pais desse lugar de culpa e colocá-lo no lugar de responsável, que eles podem ajudar, né? O que está ao alcance desses pais, porque eles não são donos de um filho, né? A gente não manda na vida do outro, né? Até colocando de uma forma, né? Não sei se eu vou conseguir ser entendida quando eu falo a gente não manda na vida do outro, no sentido eu posso dizer, eu não quero que você use droga, mas eu não posso entrar dentro dele e ter uma ação efetiva interna. Ele precisa entender isso e fazer, né, o que cabe a ele. Então, no que cabe à família, porque ela faz parte, a família nós chamamos de codependente. É a doença que a família desenvolve. A família passa a viver a vida daquela pessoa. Ela deixa de funcionar de forma saudável, equilibrada, aquela família, e passa a viver em torno daquele problema. Então, quando eu digo que hoje a gente não entende o tratamento com a família ausente, é porque a família também fica adoecida. O SOS Vida, e como acredito que outras instituições que trabalham com a dependência química, precisa ter uma abordagem, e a gente chama de grupo de ajuda mútua para a família, onde ela vai ter um espaço de falar da sua dor, da sua frustração, dos seus medos. Ela vai ter orientação para de que forma eu posso agir para ajudar, porque às vezes a família atrapalha, às vezes a família facilita sem saber que está facilitando, né, o uso, o consumo, porque está ali adoecida dentro de um problema e não consegue enxergar as saídas. Né? É verdade. Uma pessoa, pastora Ana Lúcia, ela já existe assim, uma predisposição para se tornar uma viciada, uma dependente química. Podem ter pessoas que usem determinada substância e depois nunca mais vão usar, mas pode ter aquela que a primeira vez que usar, já vai abrir um caminho para ela se tornar uma dependente. Existe essa diferença aí em relação não existe uma linha teórica específica que diga que é predisposição. A pessoa já tem componentes genéticos, né, que afirme exatamente isso. Tem muitas pesquisas que já apontam a questão, por exemplo, do álcool, né? Gerações, famílias que o avô, aí, né, depois um filho, e aí vem o neto, né? Então, a gente é uma combinação social, é uma combinação ambiental, com a genética, enfim. Então, mas para todas as drogas a gente não pode afirmar, né, que exista.
mas existe uma evolução dessa, né? Então, a gente não pode dizer que todo mundo que experimentou, como, né, você está dizendo, uma pessoa experimentou a droga, ela não necessariamente vai se tornar um dependente dela, né? Mas ela está em situação de risco. Grande risco. Né? Por diversos motivos, que aí a gente, né, vai de cada um, né, ela se tornar. Mas a gente também não pode, e isso acontece muito com as famílias que descobrem, né, do seu filho adolescente, e a família entra num estado de desespero, né, e muitas das vezes tem uma abordagem errada com esse adolescente. Porque ele não está lá no nível de dependente. Ele pode estar fazendo uso, pode ter alguns abusos, né, da substância, mas ele não é um dependente, né? Então, a gente precisa ter essa ajuda específica com, né, a família, para colocá-lo, para esclarecer, né, uma avaliação, para dirigi-lo a um tratamento adequado. Ok. Bem, a gente vai dar uma pausa, né, aqui. A gente vai agora para os nossos comerciais. A gente volta ainda falando um pouquinho mais sobre esse assunto, tá? Não saia daí não, que a gente já volta logo. Tá? Pai, eu quero te amar, tocar o teu coração e me derramar aos teus pés. It all for us, surrendered to love. Sing it. Great is the love. This is our God. Lifted up high from death to life, forever our God is glorified. Servant and King, rescued the world. This is our Hey, Arandai, O WWF Brasil apoia as comunidades na proteção das tartarugas e conservação dessa área. Para viver, você precisa que a natureza também viva. Minutos podem salvar a sua vida. Não deixe de realizar anualmente a mamografia. Toda mulher a partir de 40 anos tem esse direito. Uma campanha do Hospital Santa Isabel e Oncosol. Pai, eu quero te amar, tocar o teu coração e me derramar aos teus pés. Bem, estamos de volta. Esse é o programa Fé e Expressão. Eu sou o pastor Fábio.
Estou conversando com a pastora Ana Lúcia. Ela é psicóloga, ela é pastora. A gente está falando aqui sobre a questão da dependência química, né? Eu ainda tem mais uma pergunta para fazer para ela, que está relacionada à questão das crises de abstinência, né? E das recaídas que acometem a pessoa que é dependente químico. Então, explica para a gente, pastora, um pouquinho aí o que seria essa crise de abstinência, o que seriam essas recaídas. Fala um pouquinho para a gente. As crises de abstinências, elas, na verdade, são os sinais de que eu já tenho um problema com as substâncias. Eu já não uso mais, vou usar o termo substâncias para a gente abranger, né, de uma forma recreativa, de uma forma ocasional, né? Quando a abstinência é você interromper o uso, né? Quando você tem a crise dessa interrupção, a gente pode dizer que são os sintomas do mal-estar por essa interrupção. Então, eles podem vir fisicamente, né? Então, o mal-estar físico, né? Angústia, os palpitação, isso, suar frio, enfim, né? Aí modifica o apetite, modifica o sono, todo o estado físico desse indivíduo fica comprometido porque o corpo está dizendo, está falando, ó, está faltando aquilo que fazia parte, né? Uhum. E tem o psicológico, ansiedade, irritabilidade, né, que vai gerando uma impaciência, enfim, um mal-estar, né, angústias que vão gerando por conta que é o sinal, né, de que a minha relação com aquela substância, ela já está muito próxima, né, já está muito ligado. Junto a essa evolução, porque para você chegar a se tornar um dependente, é uma evolução, né, do seu consumo, né, da frequência, é uma evolução que você vai fazendo, trazendo aquela substância cada vez mais perto da sua vida. Então, se você está triste, você recorre a ela. Se você está feliz, então você vai comemorar, você recorre a ela. Se você precisa de determinados momentos, e aí você vai trazendo aquela substância. Como você vai consumindo mais, o seu organismo também vai entrando num estado que a gente chama de tolerância. Você vai precisando de doses maiores daquela substância para que você possa obter o mesmo prazer, a mesma sensação que você tinha quando usava de início, né? Então, esse é também o segundo sinal que você vai perceber, peraí, tem alguma coisa de errado, né, comigo. Eu preciso beber mais, eu preciso usar mais cigarros de maconha durante o dia, eu preciso, né, cheirar mais carreiras de cocaína para ter a mesma sensação que eu tinha com uma quantidade menor, né? A recaída se dá quando essa pessoa entende que tem um problema, ela busca ajuda, né, a recuperação. Então, a recuperação, ela se dá, a gente chama de uma reformulação de vida, né? Essa pessoa vai buscar uma qualidade nova de vida, porque ela vai perdendo, né, ao longo, seja na vida dela financeira, profissional, familiar, moral, né? O prejuízo vai se tornando muito grande, né? Então, a recaída, ela acontece quando ele, a partir já de um tempo nesse processo de recuperação, ele volta, né? Ele faz um retorno, né, ao consumo, ao uso, né? Que não é algo comum, infelizmente, de acontecer nesse processo de recuperação, mas é uma coisa muito difícil, muito dolorosa, tanto para ele, porque gera uma frustração dessa pessoa, né, quanto assustadora para a família. O medo de, meu Deus, então não está dando certo, então não vale a pena, né? E que, na verdade, não é isso, né? Não essa pessoa não está fracassando, né? Ela está passando por um processo mesmo e que para terminar, assim, é só para a gente reforçar
como é trabalhoso, né? Como é delicado e como a gente pode prevenir e evitar, né, uma pessoa chegar a esse momento, né, de sofrimento. Então, pastora, eu vou te pedir agora para você deixar aí uma mensagem, né, para aquela mãe, para aquela família que tem um filho, né, uma filha que passa por esse tipo de problema, né, e quer ajuda. E até mesmo para aquele jovem que sabe, que reconhece, que tem o problema e também quer receber ajuda, né? Então, eu queria que você falasse agora aqui um pouquinho, que desse essa palavra agora nesse sentido. O primeiro passo é pedir ajuda, não guardar a sua dor, não guardar o seu sofrimento, buscar aonde quer que seja. Hoje, em Cabo Frio, nós temos inúmeros recursos e locais e lugares para que a pessoa possa Você pode deixar, inclusive, buscar. por telefones, desculpa. Sim, do o SOS Vida, ela é Rua Raul Veiga, é no prédio da Igreja Metodista, e o telefone é 2643-3816. É o telefone de contato. Pode repetir, pastora? 2643-3816. Então, o que eu gostaria de deixar para você que percebe ou que já se sente, né, com um grande prejuízo, com um grande problema a respeito da droga, e para você familiar, né, que tenha alguma pessoa, né, na sua casa com um problema com droga, não espere mais, né? Corra, vai buscar ajuda, fale do problema abertamente, não é vergonha, não é não é um problema a ser escondido, né? É um problema a ser a solução, né? Existem respostas para isso, a partir do momento que a gente procura ajuda. Amém. E lá a gente vai trabalhando com as questões específicas de cada um, né? Amém. Poxa, eu quero agradecer a pastora por essa conversa muito esclarecedora, né? Tenho certeza que você gostou, muito abençoada, né? E tenho certeza que em breve a gente vai estar depois aqui conversando um pouquinho mais, né? E abordando outros aspectos. Foi muito bom ter a pastora Ana Lúcia Mello aqui com a gente neste dia em nosso programa, né? Mas ela ainda vai ficar aqui um pouquinho com a gente vai assistir agora um videoclipe, né, da Carrie Job, né? Assista aí, tem um videoclipe legendado, tem uma mensagem muito bacana para você. So faithful, so constant, so loving and so true, so powerful in all you do. You feel me, you see me, you know my every move. You love for me to sing to you. I know that you are for me.
Bem, como sempre fazemos em nosso programa, vamos deixar aqui para você uma mensagem bíblica, uma palavra rápida, mas não menos importante, né? Que está em João 2:10, apenas um versículo que fala assim: E disse-lhe, todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Esse foi o primeiro milagre de Jesus, que foi a transformação da água em vinho. Um vinho novo fala a respeito de um novo projeto de vida para você. Fala a respeito de uma nova alternativa de vida para você. A palavra de Deus fala, eis que faço novas todas as coisas. O vinho novo fala a favor de algo melhor, algo motivador, algo estimulante. Deus é estimulante. O vinho novo fala também a favor de um novo começo, uma nova oportunidade, um novo caminho. Fala de um novo propósito, fala de um novo sentido para a sua vida. Então, uma frase que diz assim: você pode alcançar seus objetivos pessoais tornando-se um sucesso pelos padrões do mundo e ainda assim estar distante dos propósitos para os quais Deus o criou. Bertrand Russell, um ateu, diga-se de passagem, ele falou assim, a menos que se admita a existência de Deus, a questão sobre o propósito da vida não tem sentido. Você só vai encontrar sentido na sua vida um dia que você conhecer Deus, um dia que você tiver um relacionamento com Ele. E Jesus falou que Ele é o único caminho, a verdade e a vida. Jesus falou que ninguém vem ao Pai senão por Ele. Então, para você se aproximar de Deus, você precisa conhecer Jesus. Você precisa deixar Jesus entrar na sua vida. Naquele cenário daquele milagre havia calhas vazias, né? Aquelas calhas representam a sua vida, que precisa ser cheia do Espírito Santo, né? E a partir do momento que o Espírito Santo entrar na sua vida, você vai se tornar uma nova pessoa. A Bíblia fala que rios de água viva vão fluir do seu interior. Elas vão fazer uma ponte para a vida eterna, elas vão te conectar com o eterno, elas vão te conectar com Deus. O vinho novo, ele também fala de novos sonhos. Para você ter um grande futuro, você precisa ter um grande sonho. Eu vou falar aqui uma frase de Steve Jobs, que ele falou o seguinte: se você deixar de sonhar, é uma parte do seu futuro que deixa de existir. Né? Então sonhe. E sonhar com Deus, né, é a melhor coisa que você tem para fazer. Quando você põe Deus na sua vida, os seus sonhos se realizam. Um novo vinho fala da transformação, o vinho novo da água em vinho, aponta para um milagre do novo nascimento. Tem também uma frase que fala que os homens não podem ser convertidos mais do que os mortos podem ser ressuscitados, ou mais do que os mundos podem ser trazidos à existência do nada. O novo nascimento é um milagre. O vinho novo na Bíblia representa alegria, prosperidade, felicidade. Tanta gente aí à procura da chamada felicidade, né? A felicidade tem mais a ver com momentos. Agora, a alegria não. A alegria ela tem mais a ver com o estado seu de espírito. E essa alegria que você tanto busca na sua vida, você só vai encontrar em Jesus. Só em Deus. E, finalmente, o vinho novo, ele fala do próprio Jesus. Ele é a própria fonte da vida, ele é a videira verdadeira, ele é o pão da vida, ele é a água da vida. E ele fala assim, a quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Ele também disse, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salta para a vida eterna. Então, hoje é a oportunidade que você tem de conhecer a Jesus
né, de pedir ajuda, né, e tenho certeza que Ele vai ouvir a sua oração, né? Eu quero agradecer a sua audiência, eu quero agradecer mais uma vez a pastora Ana Lúcia ter atendido carinhosamente o nosso convite. Foi muito abençoado aqui a conversa que a gente teve, tá bom, pastor? Eu quero te agradecer muito, tá? E fiquem com Deus. Eu queria reforçar o convite. Quinta-feira que vem estará a nossa igreja, a pastora Solange de César, às 19h30. A Igreja Carisma fica na Avenida América Central, vai passar o endereço aí embaixo para você ver. Número 200, sala 9, bem próximo aqui do Trevo de Arraial do Cabo. Se você quiser ligar para mim, para conhecer a nossa visão, o nosso ministério, você pode ligar para o telefone 9978-0735 e falar comigo, falar com o pastor Fábio, 9978-0735. Fiquem com Deus e até a próxima quinta-feira, em nome de Jesus. Pai, eu quero te amar, tocar o teu coração e me derramar aos teus pés. Mais perto eu